Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Camila, sou consteladora familiar e hoje nós vamos estudar o 9º capítulo do livro O Amor que Nos Faz Bem. Se você não assistiu o vídeo dos outros capítulos, eu vou deixar aqui no link para vocês assistirem. E hoje nós vamos falar então sobre o equilíbrio no dar e o tomar. Bom, nesse capítulo ele fala, eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês. Então, nesse capítulo ele fala sobre o dar e o tomar. E aqui exatamente ele usa a frase, né, o verbo tomar e não receber. Por quê? O receber, ele é um verbo passivo. Alguém te dá, você recebe, mas não tem ação. Para que você se abra para aquela relação e para aquela pessoa, você precisa ter a ação de tomar. Então, você me dá algo e eu tomo isso para mim. Então, é a diferença entre o receber e o tomar. E aqui a importância desse tomar, de pegar isso que aquela pessoa tem para te dar e tomar dela. E aí ele fala, né, que não existe esse dar sem esse tomar, esse dar sem esse receber. Então, é realmente uma dança ali entre as duas pessoas, que um dá, o outro toma, o outro dá e o outro toma, e assim as relações elas vão crescendo, né? Numa troca positiva, essa relação ela vai crescendo, porque ele fala que a gente tem um sensor interno que quando, no geral, assim, quando a gente está em dívida, a gente quer retribuir, e quando a gente dá, a gente quer ser retribuído. Então, assim, é uma dança entre duas pessoas, e que isso é o que faz a relação vai se tornando mais forte, ela vai crescendo. Quando uma parte só dá e a outra parte só toma, enfim, quando essa relação ela tá ali desequilibrada, ela tende a acabar, né? Ela termina porque falta um equilíbrio aqui. Ou ela vira um jogo de poder. Ele traz também que essa relação ela pode virar um jogo de poder. Então, quem doa muito se sente ali superior, se sente ali no controle, e quem ali só recebe, às vezes fica numa situação muito de necessidade, muito de dependência, então fica uma relação que ela não tem mais esse equilíbrio e ela tende a acabar. E aí ele fala, né, que a vida, ela só se enriquece no dando e no tomando. E que todas as relações, né, exceto a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a relação entre pais e filhos, mas todas as outras relações de amizade, de relacionamento amoroso, é importante esse equilíbrio, é importante essa troca equilibrada. Eu sempre dou um exemplo de que se você vai na casa de alguém pela primeira vez e aí a pessoa te dá um presente e você vai falar, nossa, que bom, muito obrigada, adorei esse presente. Você vai de novo e a pessoa te dá um presente. Ou você vai, se chegar 10 dias, você vai lá e a pessoa te dá um presente. Ou você vai sentir, né, o seu sensor ali vai falar, eu preciso retribuir ali o que eu recebi. Ou se você está muito em dívida e você não consegue, você vai fugir daquela relação, você se sente incomodada ali, eu estou em dívida, eu não estou conseguindo pagar essa dívida, então, de certa forma, esse sensor, ele vai te tirar daquilo, porque você não consegue retribuir a tudo aquilo que você está recebendo dessa relação. E aí, quando essa relação ela tá desequilibrada, ela não é mais uma relação de casal ou de amizade, que seja. Ela é uma relação entre pai e filho, porque na relação entre os pais e os filhos, naturalmente há esse desequilíbrio. Os pais deram a vida, e isso é muito grande, muito maior. Os filhos tomam essa vida, não conseguem retribuir, apesar de muita gente, às vezes inconsciente, a gente quer voltar lá e quer retribuir, quer fazer tudo pelos pais, quer retribuir o que a gente recebeu, e isso nunca vai ser pago. Como que a gente paga a vida? Indo para a vida, fazendo mais vida, através de filhos, através de projetos, mas gerando mais vida. É assim que a gente paga a vida, que a gente equilibra a vida que a gente recebeu e não voltando lá. Enfim, só esse parênteses aqui. Então, quando essa relação ela tá muito desequilibrada, ela já vai virar uma relação entre pais e filho, mãe e filho, pai e filho, enfim. Ela vira uma relação maternal, né, ou paternal, o que faz com que a relação também acabe, né, porque ninguém vai querer ficar passar a vida ali com o pai ou com a mãe, enfim, a relação ela
não é mais uma relação de casal. E aí ele traz alguns exemplos aqui. Um exemplo que ele traz desse desequilíbrio é de uma mulher, ele conta que era um casal, e a mulher vinha de uma família com bastante dinheiro, com uma condição financeira boa, e ele era um artista, então a renda dele era bem instável, ele não recebia muito bem, então quem bancava as coisas sempre era ela. E chegou um ponto que ele começou a ficar com muita raiva, e ele não entendia por quê, né, que ele sentia tanta raiva. E esse foi um caso de atendimento. E aí ele viu lá que esse homem, ele estava recebendo tanto dessa mulher, e ela usufruindo dessa abundância que ela tinha ali, da família dela, mas ele estava se sentindo num lugar tão de menor, tão de pequeno, que ele passou a ter raiva dela, raiva da situação. Isso, claro, de forma inconsciente. Mas aí, quando eles se deram conta, ali ela passou a dar um pouquinho menos, ele começou a se movimentar mais para, né, as finanças ali darem uma equilibrada e eles continuarem na relação. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, às vezes saem ali e não entendem por quê. Nossa, por que eu tô com raiva? Ou por que eu saí? Ou por que essa pessoa faz tudo por mim? Mesmo assim, eu não quero ficar nessa relação. Então, tudo isso, muitas vezes, é desse desequilíbrio que a gente percebe lá no nosso sensorzinho interno de, não, isso aqui eu preciso retribuir, eu não tô conseguindo, eu não tô dando conta, eu tô me sentindo em dívida, então eu saio da relação. E muitas vezes o que ele traz é que assim, a gente não precisa retribuir assim, na mesma moeda. Cada casal ali vai saber qual é o que um equilibra com o que. E não precisa ser na mesma coisa, não precisa ser porque eu pago isso, você paga isso, ou porque eu sou carinhosa de certa forma, você precisa ser carinhosa de certa forma. Cada um vai dar ali o seu melhor, o que tem para dar, e o outro vai receber, ele vai dar ali o que tem também, mas isso não precisa ser exatamente igual. E que muitas vezes o receber algo e só dizer muito obrigada por isso, e não é um muito obrigada de educação, mas um obrigada ali da alma, de eu te agradeço por isso que você fez por mim. E a pessoa sente essa gratidão que é da alma. E essa gratidão da alma, ela é muito humilde, porque você realmente abrir ali o seu coração e ser humilde para receber o que aquela pessoa tem para te dar e ser grata por isso. E outra coisa que ele diz aqui que é bem importante é você dar o que você tem para dar, né? O que você já é seu e o que você tem para dar, e que a pessoa tome também somente o que ela precisa e o que ela necessita. Assim também é uma forma de manter ali a relação, porque é isso que eu falei um pouquinho antes, assim, quando você se sente em dívida, tanto o devedor como o credor, eles se sentem presos ali na relação. Então, o credor, porque eu fiz tudo por você, e como é que você vai embora? E o devedor, mas como é que eu vou embora se eu tô devendo tanto? Então, as duas partes ficam ali e quando eu digo presa, não é às vezes a relação termina, mas fica presa ali na alma. Depois eu vou contar uma historinha, outra historinha ali que ele trouxe sobre isso. Então, às vezes a pessoa sai ali consciente, mas ainda fica presa ali, ou porque ficou devendo, ou porque ali achou que o outro ficou devendo para ela. Então, dá o que você tem, recebe o que você precisa, assim as duas partes se mantêm livres, tanto para ficar na relação, tanto para ir, se assim quiser. E ele fala também sobre, muitas vezes a pessoa fala, ai, mas eu faço tudo por você, eu daria tudo por você. E quanto isso, às vezes a gente olha e a gente acha bonito, né, essa romantização das coisas, mas muitas vezes isso é um controle de, como eu falei antes, de ser o que está acima, ser o superior, achar que o outro sempre está devendo, e o outro realmente às vezes querer ali não conseguir compensar e querer compensar, mas de uma forma que se sente sempre inferior e sempre controlado. Então, muitas vezes não é um romantismo e nem é saudável. É melhor ser uma relação comum, de que duas pessoas comuns estão ali trocando o que têm e o que podem, do que uma das partes dizer, mas eu faria tudo, eu faço tudo por você, achando isso muito bonito, mas que na verdade é só
estar ali num controle de uma relação, às vezes por medo, de ser abandonado, de medo da rejeição, então faz isso por medo mesmo. Para finalizar, ele disse que claro que tem casos em que uma pessoa ela vai precisar receber mais, no caso de uma doença, no caso de uma deficiência, que uma parte vai precisar doar naquele momento, às vezes é um momento curto, né? É um período de tempo, às vezes é um período maior, às vezes é para a vida toda, mas essa pessoa que doa muito, ela vai fazer isso, né, de coração, na humildade, não para se sentir superior, e a pessoa que vai receber ali, que às vezes precisa, que ela também tenha a humildade de receber, que às vezes a pessoa está nessa situação e ela fica com raiva de estar ali vulnerável, então, e se é algo que naquele momento não tem como ser diferente, não tem como ser compensado, que ela abra ali o coração dela e receba isso com a alma dela, com o coração dela, pelo que esse outro está fazendo por ela. E só isso já é uma forma ali de equilibrar novamente. E aí, para finalizar, falei da história, né, que eu ia contar para vocês. Então, assim, ele conta uma história de uma mulher que ela teve câncer e o marido dela, ele ficou cuidando dela durante esse período que ela estava doente. Assim que ela melhorou, sarou, ela foi embora. Saiu da relação e ela não entendia. Ela, embora já tinha outro parceiro, já fazia alguns anos que ela tinha se separado, mas ela ainda sentia essa ligação com esse primeiro marido. E aí, né, o autor fez ali o tratamento, a constelação com ele, com essa moça, e viu que ela ainda estava presa nessa primeira relação. Então, o que aconteceu ali? Ele fez muito por ela se não conseguiu ali retribuir, porque era um momento que ela estava doente, vulnerável, e como ela não conseguia retribuir isso que ele tinha feito, ela sentiu a vontade ali inconsciente de sair dessa relação, porque tanto ela fugiu, porque ela achou que ela tinha uma dívida que ela não conseguia compensar, então ela ficava presa ali na relação, tanto ela tinha tanta gratidão pelo que ele tinha feito, que ela também permanecia presa ali, ela não conseguia se liberar desse relacionamento. E aí só quando ela entendeu por que ela tinha sido assim, que ela conseguiu se liberar e seguir adiante. E eu sei que a gente pode pensar, nossa, mas realmente, né, pode ser que ela tenha sido injusta, a pessoa fez tudo por ela e ela foi embora. Mas é o que eu falei aqui algumas vezes, a gente tem esse sensorzinho interno e a gente não percebe, então o inconsciente a gente tem às vezes atitude assim, eu já ouvi isso várias vezes, de eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa foi embora. Só que muitas vezes carregar esse peso dessa dívida é pesado, então assim, equilibrem a relação. Deem só o que a pessoa precisa, tomem só o que vocês precisem. Não precisa dar demais, não precisa tomar o que você não precisa. É só assim que as relações são equilibradas, só assim que as relações podem crescer. Tá bom? Me diga o que vocês acharam, me diga se fez sentido para vocês, como que tá a relação de vocês, sentem aí a relação tá equilibrada, tá desequilibrada, já foi a pessoa que saiu da relação porque se sentiu em dívida, já foi a pessoa que deu demais para controlar ali alguma relação por medo, me contem e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e